Advogados, juízes, parlamentares, deputados estão ficando mais ricos à custa de Babilônia, à custa das leis falsas de liberdade religiosa. Excelentíssimos membros desta casa, meu colega Capitão Martim, pastores, líderes religiosos, representantes do Instituto Brasileiro de Direito e Religião e todos que se dedicam à causa da liberdade religiosa em nosso Estado e nação. É com grande honra e responsabilidade que hoje instalamos a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Este momento histórico reflete a necessidade urgente de debatermos e protegermos um dos direitos mais fundamentais da nossa Constituição, a liberdade de crença. Gostaria de expressar minha profunda gratidão ao Instituto Brasileiro de Direito e Religião, especialmente aos doutores Tiago Vieira e Jean Regina, por sua incansável dedicação a esta causa que transcende fronteiras e por confiarem a mim tão importante missão. A parceria entre este Instituto e essa Casa Legislativa demonstra o compromisso conjunto em promover um diálogo aberto e construtivo sobre a liberdade religiosa. E, acima de tudo, o respeito. Ansiamos por uma laicidade colaborativa, um modelo que envolve a coexistência e a colaboração mútua entre o Estado e as organizações religiosas. Uma abordagem que reconheça a importância do fenômeno religioso na sociedade, partindo do pressuposto de que a ordem transcendente é equivalente à ordem secular na busca pelo bem comum. A laicidade colaborativa destaca a importância da benevolência mútua, expressa através da imunidade e isenções tributárias, bem como políticas públicas colaborativas. Portanto, nesta instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa, comprometemo-nos a promover um diálogo aberto com todos, a criar políticas que protejam a liberdade de crença e a combater ativamente qualquer forma de intolerância religiosa em nosso Estado. Em um momento crucial como este, é vital que a sociedade gaúcha e, por extensão, todo o Brasil participe ativamente dessa discussão. E aqui dentro dessa casa, doutor Tiago, doutor Jean, os nossos pastores, nosso padre, foram várias pessoas convidadas. Aqui nessa casa vocês terão desta deputada uma parlamentar que vai dia a dia, incansavelmente, lutar pelo respeito. A liberdade religiosa é um direito humano fundamental, que não pode ser negligenciado. O debate em torno da laicidade colaborativa oferece uma oportunidade única para moldar um futuro onde a diversidade de crenças coexista harmoniosamente em prol do bem de todos. Que este seja o começo de uma jornada rumo a um Brasil onde a diversidade religiosa seja verdadeiramente respeitada. E nós vamos seguir avançando, nós vamos seguir debatendo de forma respeitosa. Muito obrigado, senhora deputada Helena Bayer. Babilônia mística!
não tem poupado o sangue dos santos. Do ano 538 até o ano de 1798, 1260 anos da supremacia papal, a besta matou mais de 100 milhões de protestantes. A Inquisição da Igreja Católica. Os meus irmãos eram torturados com a esteira esticadora, com o serrote serrando meus irmãos pelo meio. Eles, os inquisidores da diabólica Inquisição da Igreja Católica, esquentavam uma cadeira de ferro e colocavam os santos do Altíssimo assentados nu nesta cadeira para ser torturados e mortos com aquela cadeira quente de fogo e os santos assentados naquela cadeira. Também ele fazia uma roda gigante para ficar rodando próximo do chão, e no chão botava pontas de ferro e amarrava aquela pessoa daquela roda gigante. E quando rodava aquela roda, rasgava aqueles ferros de ponta o corpo dos meus queridos irmãos na Idade Média. Mas o mundo não achava errado, porque a igreja acusava eles de herege. E era herege, pronto, merecia morrer torturados pelos os habitantes da terra da época. Isso, a besta. Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan para desmascarar a besta, como vocês estão ouvindo. Mas o mundo hoje esqueceu o que a Igreja Católica fez. Fizeram conceição com a besta. No ano 1962 a 1965, houve o Concílio da Besta Mundial, Concílio do Vaticano II. Então, no Concílio Vaticano II, a besta, o qual é o líder da Igreja Católica, chama todas as religiões do mundo e diz: vem aqui nesse concílio fazer aliança comigo. As igrejas vão correndo e ele dá encargo para cada uma das igrejas. Para a igreja luterana, ele diz: olha, você separou os crentes do catolicismo, pois agora você vai unir. Você vai fazer o ecumenismo, que é a união dos crentes com o catolicismo. Assim, a igreja luterana pegou esse encargo. Também foi a igreja adventista do sétimo dia para esse concílio. 2 pastores adventistas representando a igreja adventista do sétimo dia. Eles levaram 2 moedas gigantes de ouro para a besta, para o líder da Igreja Católica, o qual a pessoa chama de Papa. Mas a palavra Papa representa Pai, e a palavra Pai representa Deus. Quando um mortal chama aquele monstro, a besta, de Papa, está chamando de Deus. Mas ele não é Deus, ele é a besta. É o homem do pecado, o filho da perdição. Então os 2 pastores do Concílio do Vaticano II levando as 2 moedas. A besta abençoa com suas mãos aqueles 2 pastores adventistas, representando a igreja, e diz: olha, vós 2 pastores que está representando a igreja adventista, a igreja adventista terá um encargo de agora em diante. Vós que prega aqui, virá o decreto dominical que prega aqui, a igreja adventista vai ser perseguida pelo domingo. Sim, que prega a perseguição, será a igreja perseguida, pois agora você vai ter o encargo. Vós vão colocar dentro da igreja
um departamento falso chamado de liberdade religiosa. Assim, vocês próprios vão perseguir, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. Assim, começou o engano dentro da Igreja Adventista, o departamento falso de liberdade religiosa. A luterana cumpriu sua meta no ano 2017 com o ecumenismo e proclamou para o mundo todo: o protesto acabou. Então, a Igreja Adventista, com sua meta de liberdade religiosa, agora é a falsa, no ano 2003, assentou na ONU, Organização das Nações Unidas. Ela assentou na ONU no ano 2003 com o departamento falso de liberdade religiosa. Quem está nesse encargo agora na ONU é o pastor Ganoni Diop. E quando foi no dia 2 de junho de 2020, o presidente da direita extrema dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, obedecendo o departamento falso de liberdade religiosa da ONU, ele foi o presidente perante a imagem do João Paulo II, adorou a besta. Então ele volta para a Casa Branca e faz o decreto internacional para todos os países promover a falsa liberdade religiosa. Claro que eles não falam falsa. Então todos os países e igrejas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Fizeram as leis no poder civil para perseguir, multar e prender as pessoas, acusar as pessoas de intolerância religiosa, até de racismo religioso, e dizer que as pessoas estão com falta de respeito com a religião do próximo. Assim, a perseguição está terrível. As pessoas estão sendo presas, acusadas de intolerância religiosa e até de racismo religioso. E aconteceu o quê? Caiu a grande Babilônia. Babilônia caiu por causa do departamento falso de liberdade religiosa. Com esse departamento de liberdade religiosa da Igreja Adventista, da Igreja dos Mormons, da Igreja Batista e de todas as igrejas, os demônios entraram dentro das igrejas. Eles convidam para dentro das igrejas, para juntos promover a perseguição, dizer que a liberdade religiosa convida para dentro dos templos a bruxaria, a umbanda, candomblé e todo espírito imundo de Satanás para dentro dos templos. Então Babilônia caiu por causa da falsa liberdade religiosa. As pessoas agora, as igrejas estão ensinando para as pessoas serem perseguidoras, fazendo com que as pessoas acusem o pregador de intolerância religiosa, acusem o pregador de racismo religioso. Com essas leis falsas de liberdade religiosa, os reis da terra se prostituíam com Babilônia. Isso é, o Estado se uniu com as igrejas e religiões. As igrejas se uniram com o Estado através da falsa liberdade religiosa. As igrejas também se tornaram morada de demônios pela falsa liberdade religiosa. Pela falsa liberdade religiosa, os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Isto é, os juízes, os advogados da OAB, os parlamentares estão ficando mais ricos pelas leis falsas de liberdade religiosa no Ministério Público Federal. Porque a multa dessas leis, quando eles
prenda uma pessoa acusada de intolerância religiosa, até de racismo religioso, as multas dessas leis são de R$80 mil até R$900 mil. Assim, os mercadores da terra, advogados, juízes, parlamentares, deputados, estão ficando mais ricos à custa de Babilônia, à custa das leis falsas de liberdade religiosa. Mas o profeta João, ele viu o anjo descendo do céu. Ele viu Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan, desmascarando, dando o aviso da queda de Babilônia por causa da falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta, levará os habitantes da terra a receber o sinal da besta na sua mão direita e na sua testa. É a falsa liberdade religiosa que colocará o domingo obrigatório para que seja proibido comprar ou vender, senão aqueles que guardarem o domingo, o qual é o sinal da besta. Desde 2020, a falsa liberdade religiosa está ensinando dentro dos templos adventistas o domingo, a educação do domingo dentro dos templos adventistas. Os pastores pregam dizendo assim: olha, se você quer que o seu sábado seja respeitado, respeita o domingo do próximo. Essa política de respeito pela falsa liberdade religiosa levará os apostatados adventistas a guardar o domingo, o qual é o sinal da besta. Mas Deus passou a liderança da sua igreja para o primogênito da linhagem de Dan, para Elias Joanã. A igreja está prestes a cair, mas não cairá, porque Deus passou a liderança da igreja adventista para Elias Joanã, o qual Cristo incorporará em seu corpo para batalhar contra a besta e a sua imagem. O mundo todo vai ouvir a mensagem do terceiro anjo. Cristo estará na frente desta obra. Cristo estará incorporado e a sua voz será ouvida no mundo inteiro. Satanás enganou o mundo e as igrejas. Mas aquele anjo que está com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, ele bradará como brada um leão. A sua voz requerá atenção. E ninguém poderá imitar a voz quando Cristo estiver incorporado no primogênito da linhagem de Dan. No tempo da encarnação de Cristo, não foi permitido Satanás imitar os milagres. Não foi permitido Satanás imitar os milagres de Cristo. E assim, Cristo trabalhou na encarnação através dos milagres. Mas agora os milagres que o povo de Deus vai fazer serão imitados pelos falsos profetas. Até fogo do céu vai descer à terra pelos falsos profetas. Então os milagres serão imitados, mas os falsos profetas não poderão imitar a voz de Deus quando ele estiver incorporado no primogênito da linhagem de Dan. É a voz que vai ser o destaque da incorporação de Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe e nos prepare. O mundo todo vai se dividir em duas grandes classes. Os adoradores de Deus, guardando os mandamentos de Deus, tendo a fé de Jesus, crendo na incorporação de Cristo, em seu servo, em Elias Joanã, guardando o santo sábado. E os adoradores da besta da sua imagem, e os que recebem o seu sinal, outra classe, perseguindo, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa, guardando o domingo, dizendo que é o sábado, mas é o falso sábado, assim como a liberdade religiosa que eles promovem é a falsa. Eles adorarão a besta,
guardando o domingo e perseguindo, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. Então virá o fim. Deus reivindicará a sua lei, livrará o seu povo e 7 últimas pragas vão cair sobre os transgressores da santa lei de Deus. Que Deus seja louvado. Então, gente, é necessário que todos vós façam o seu confessar, olhando para o céu, que crê que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, para que os vossos pecados sejam cancelados. Como Pedro fala em Atos capítulo 3, o verso 19 e o verso 21. Arrependei-vos e convertei-vos, pois, para que sejam cancelados os vossos pecados, e assim venha tempo de refrigério pela presença do Senhor. E Ele envie o Cristo, o qual já foi designado Jesus. Pedro não está falando da segunda vinda de Cristo, ele está falando da incorporação de Cristo. Pelo fato, na sua segunda vinda, Cristo, ele não será enviado, pois ele mesmo virá na sua própria glória, e na glória do seu Pai, e com ele todos os santos anjos. Mas na incorporação, Deus enviará a Cristo a incorporar. Elias Joanã, Cristo incorporado no seu servo, é a segunda pessoa de Cristo. Então, o batismo mudou para o confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. Amém e amém. Nesse momento, faço a minha profissão de fé, crendo que o Senhor Jesus Cristo vai incorporar o irmão Elias Joanã Coutinho para a sua última peleja aqui na terra com todos o seu povo. Creio em Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, eu tomo uma decisão solene de fazer a minha profissão de fé, olhando para o alto, crendo que Jesus Cristo, Filho Eterno, vai incorporar no líder que ele escolheu, o irmão Elias Joanã Coutinho, para a realização da obra finalizadora de Deus aqui na terra, na peleja contra as nações que vão se virar contra o Cordeiro, na peleja contra o inimigo. Então, nesse momento solene, eu faço essa minha profissão de fé, olhando para o alto. Em nome de Jesus. Amém. Cumprirei a minha promessa. Outra frase dizia, virei a ti. E a outra dizia, eu te amo. E outra dizia, todos saberão que eu te amo. Então vem a última frase que dizia, honrarei a tua posteridade. Então nesse sonho aí, Cristo falou, cumprirei a minha promessa, virei a ti.